uma delícia. Entra e tudo desaparece. Fico só eu, sendo a compreensão, é a clareza, é o fim da confusão. No pensamento, nós arrumamos imensa confusão. Procuramos alguma coisa. Nós criamos o pensamento e depois seguimos, tomamos como verdade. E somos nós que o criamos. E nós procuramos alguma coisa que nós criamos. Nós queremos a necessidade de procurar alguma coisa. E queremos, eu vou encontrar isto, mas isso que eu digo que eu vou encontrar isto não existe. Mas procuramos isso. Na tentativa em glória, tentar não sofrer de encontrar aquilo que eu sou. Intuitivamente, não há ninguém que não saiba isso. As pessoas sabem, porque as pessoas procuram se sentir bem, procuram uma experiência agradável, procuram o que se chama felicidade, que não passa mais do que o contentamento. O prazer, o bem-estar, não passa mais do que o contentamento, porque uma sensação agradável, não é? Intuitivamente, nós sabemos todos isso. Nós somos isso, não é? Portanto, nós estamos indo no caminho do reconhecimento do que nós somos. Porque é isso que se passa, é o reconhecimento do que nós somos. Cada vez a consciência está acessando mais a si. É isso que está acontecendo. A forma é isso, é a consciência acessando cada vez mais a si. Aquilo que ela está acessando isso, cada vez acessa mais. A ilusão vai desaparecendo e ela vai dando lugar à clareza. O engano desaparece e dá lugar à verdade. A verdade de mim não tem nada a ver com a experiência, não tem nada a ver com a forma, nós confundimos, mas não tem nada a ver com a experiência. É interior, a experiência continua acontecendo. Tudo acontece na mesma. Não existe diferença absolutamente nenhuma. Agora, a ligação que eu queria deixar com a experiência, os conteúdos que eu ponho na experiência, o nome que eu lhe dou e todos os conteúdos que eu ponho ali, não são verdade, eles não existem. Não é assim que está acontecendo. O que está acontecendo é algo muito diferente. É um acontecimento sem razão de existência, sem nenhuma razão, sem ser para acontecer alguma coisa, não tem nenhuma razão de existência. Ele tem, ele não tem uma opção, será sempre assim devido aos interlocutores, aos estados dos interlocutores criam condições para que isso aconteça assim. Portanto, ele vai acontecer assim, mas sem uma razão que tenha um objetivo, ela não existe. Mas nós todos achamos que existe. Todos nós achamos que existe isso. Todos nós achamos que os intervenientes, eles têm culpa de alguma forma daquilo que está acontecendo. Eles têm culpa do que eu percebo em mim, do que eu percebo em mim, criado por mim. O que eu percebo em mim, a experiência, mas a experiência é criada por mim. Ora, ver isto, é uma mudança, sai daqui para ali, entender isto ser visto interiormente, requer silêncio, requer muita observação e de sair a ilusão. Quando a ilusão sai, nós vemos isto, nós percebemos, nós olhamos com os olhos muito diferentes. Quando uma vez uma seguidora que foi com um mestre e tiveram num retiro, e ela, quando voltou para casa, ela mandou uma mensagem ao mestre e diz: está tudo igual, está tudo na mesma, mas está tudo diferente. Tudo está na mesma, mas está tudo diferente. Os meus filhos, o meu marido, o trabalho, a casa, tudo está igual, mas tudo está diferente. O que é que está igual? A experiência. O que é que está diferente? A minha ligação com a experiência. Porquê? Presença. Fim da ilusão. Não criar uma relação afetiva com a experiência, não criar pensamento na classificação dela e na tentativa de mudança dela. Para que é que eu quero que a experiência seja de outro jeito? Ela é assim que está acontecendo. Ela é assim. Quando eu perco a ligação com ela, eu relaxo, eu repouso na paz. É isto que eu sou.
não tem diferença nenhuma a experiência, seja ela qual for. Eu lembro-me quando eu comecei a vir para o Brasil, a primeira vez que cheguei cá, eu saí de um lugar muito sossegado. Eu estava numa zona de Portugal, é o sonho de consumo todo português, é um dia ir para o Alentejo, não é? É o sonho de consumo, quando me aposentava para lá. Felizmente não vai ninguém, senão eu já não estava sossegado, não é? E então, aquilo está, eu saí de lá e vim para São Paulo. Eu lembro-me quando cheguei, fui à sacada, olhei cá para baixo, olhei e disse, é igual. O que eu estou vendo é que é diferente. Mas é igual, não tem diferença nenhuma. Ora, se nós estamos ligados com a experiência, nós dizemos, ei, é uma bagunça esta cidade, ei, eu estava tão bem em Portugal, ei, o que é que eu estou aqui a fazer? É este barulho, estou numa cidade, na quinta maior cidade do mundo. Ora, estava tão bem em Portugal, no meu sossego. Por que é que eu vim para aqui? A experiência influenciou-me, porque ela me provocou movimento. Mas tudo provoca movimento. A existência não é escondermos para não ter movimento, é transcender o movimento, é não ser apanhado pelo movimento, porque o movimento ele acontece, ele é impossível não acontecer, ele vai acontecer sempre. No dia a dia, o movimento acontece. Agora, eu transcendi o movimento, eu percebo o movimento, mas é desagradável? Às vezes é. Mas então nada, é desagradável, às vezes é agradável, às vezes é desagradável. Mas isso é o que eu sei, que acontece aqui. Mas isso não sou eu. Isso é o que eu estou consciencializando. Eu confundo-me com o que eu consciencializo. O que eu quero é que o que eu consciencializo me traga uma sensação agradável. Porque a única sensação que a consciência percebe é a sensação que o movimento da experiência lhe traz. Ou seja, a consciência ela está exposta, quando ela está na forma, ela está exposta a um mundo sensorial. E nesta dimensão é muito grotesco, é muito agressivo, não é? Extremamente agressivo, ele provoca um movimento forte, não é? Ele provoca um movimento muito forte. Então, eu não quero, eu só quero sentir um movimento agradável, vocês percebam isto. Quando nós estamos muito quietos, nós percebemos a sutileza de ser, nós percebemos a vibração. Eu percebo aqui ser, a vibração, esta pressão agradável no peito. Eu percebo isso. Por causa da dimensão energética onde eu estou. Agora, quando nós não estamos nesta sutileza, não entramos nesta dimensão, quando nós estamos no mundo, nós não conseguimos perceber isso. Nós só percebemos a sensação de mim e eu, a vibração, quando ela é muito intensa. Então eu digo-lhe que é dor, eu digo-lhe que é alegria, eu digo-lhe que é bem-estar, eu digo-lhe que ela é sofrimento emocional. E chamo-lhe nomes, chamo-lhe ansiedade, chamo-lhe angústia, chamo-lhe 30 mil nomes. Porque eu não consigo perceber a sutileza. Quando isso não está acontecendo, eu não estou percebendo nada. Mas como eu estou sempre ligado ao pensamento, isto está sempre mudando, mas eu só vou perceber a dimensão portanto, é como um rádio. Ele sintoniza numa frequência determinada, eu só pego essa frequência. Quando nós estamos no mundo, a frequência é muito grotesca, é uma frequência extremamente densa, portanto, eu só vou perceber o denso. Eu só consigo entender a dor. Mas o que é isto? Eu sinto que isso desaparece. Desaparece porquê? Porque eu tiro a atenção. Eu olho para aquilo sem estar a pensar. Portanto, aquilo tira-lhe energia e aquilo desaparece. Mas a sensação, aquela sensação que eu percebi, sou eu. É a sensação de ser. É o reflexo da sensação de ser. É isso. Mas simplesmente ela está amplificada. Ela está grotesca. Ela está muito densa. E só aí eu a percebo. Entendem? É a percepção. A consciência está exposta a um mundo sensitivo, um mundo sensorial. Ela está constantemente à procura da sensação boa. O que é isso que ela sabe? Ela não sabe mais nada. E a única sensação agradável que ela percebe é que a experiência lhe traz. Então ela ilude-se, ela fica presa ali. E quando a pessoa lhe diz, não é isso. Você pode ser feliz, como uma vez eu estava em casa
de um seguidor, de um casal, e estava o pai dele a falar comigo. O pai dele estava-me a dizer que todo mundo sofre. Eu disse, não é o estado natural do ser humano, é o estado natural do ser humano. É impossível o ser humano não sofrer. Claro que é possível não sofrer. Mudando de dimensão, percebendo que o sofrimento não existe, que é uma vibração. Ele disse, é impossível. Eu disse, mas eu não sofro, não é possível. Eu estou-lhe mentindo. Ele, não. Mas não é porque ele ficou, não sabia o que é que havia de dizer, porque ele ficou assim, porque pela primeira vez eu o confrontei a isso, porque todo o mundo fala, o sofrimento faz parte do ser humano, faz parte da existência. Faz parte da existência no ego, porque ele não faz parte da existência em si. Ele faz parte do ser humano. Enquanto que eu acreditar que sou um ser humano, eu vou sofrer. Mas quando eu perceber que eu não sou um ser humano, que o ser humano não existe, eu vou deixar de sofrer. Eu não vou sofrer mais. O sofrimento é a dor contínua. E ela fica contínua porque eu tento tirá-la, porque eu brigo com ela. Se eu deixar estar, ela desaparece. E eu percebo como uma sensação só, que às vezes é desagradável, às vezes é agradável. Ela não tem intensidade. Não tem intensidade. Eu estou aqui, eu estou consciente de mim, independentemente da sensação. Mesmo a sensação desagradável, ela está sabida por mim. E eu sei isso. Eu sei isso. O fim da briga, porquê? Porque eu sei que aquilo não sou eu. Então vou brigar porquê? Eu sei aquilo que sou. Sei que aquilo não sou eu. Porque é que eu vou brigar? Porque não quero isto. Mas eu não me importo que esteja aqui. Eu não me importo que seja assim. Não me importa. Eu, como vos disse, cheguei aqui ao Brasil e percebi isso. Depois fui para Portugal, voltei. Depois voltava, estava cá 2 meses em Portugal. Às vezes estava mais, porque a Polícia Federal era muito... Ela facilitava-me imenso. Facilitou muito os portugueses, facilitavam muito. Estava lá, dava mais um mês, dava mais, era assim, pega lá, de brinde, não é? Você portou-se bem. Eu ia ficando aqui 2 meses, 3 meses e meio, depois ia para Portugal, estava lá 2 meses, voltava, deixava-me entrar. E eu não se pode estar, quem não se, nem em Portugal, nem no Brasil, nem em país nenhum. Portanto, em Portugal e Brasil é 6 meses, só pode estar 6 meses por ano neste país. E pode ser um mês lá, um mês cá, um mês lá, um mês cá, um mês lá, um mês cá. Não interessa. Contínuo ou não contínuo é assim. E eu ficava aqui, eu não tinha, estava como, não tinha casa, não tinha nada, eu alugava quartos. E vivia em quartos alugados. Não se tem o conforto, se tem uma casa minha, uma sala minha, não tinha. Bom, pronto. Por acaso, no quarto, nas casas onde eu estive, num deles dividia o banheiro. Nas outras duas, não dividia, porque o banheiro, os donos da casa tinham o banheiro deles, eu tinha um perto do quarto, portanto eu não dividia o banheiro. Mas não era o conforto daqui de um apartamento, uma casa, do conforto de eu estar, como quando eu fui para Tamera, eu fiquei algumas semanas, 7 semanas, a viver dentro de Tamera, na unidade que nós vivíamos. Eu não gostei. Saí e fui para uma casa. Gosto de ter o meu espaço, ter a minha privacidade e ter o meu espaço. Né? Então eu estava... Eu deitava-me, eu percebi isso claramente. Eu dizia, não tem nada a ver. É igual. Não tem nada a ver. É igual. Qual é a diferença? Não tem diferença. Não tem diferença absolutamente nenhuma. Deixa-me só ver aqui uma coisa que eu de repente lembrei-me. Ok. Há uma confirmar uma reunião a seguir ao encontro e eu estava... E agora lembrei-me de repente, será que eu tenho alguma consulta a seguir e marquei a reunião, mas não tenho. Percebem? Eu deitava-me, era igual, mas eu fecho o olho, é igual, não tem diferença nenhuma. A experiência é que é diferente. Eu lembro-me quando eu li isso a primeira vez, num livro do Eckhart Tolle, eu li isso, onde ele falava isso, precisamente. Ele dizia, é você que está aqui. Aquilo que eu rodeio é que é diferente. Eu falei isso montes de vezes, sem saber o que estava dizendo. Eu falei isso, sem saber o que estava dizendo. Eu sabia as palavras que eu estava dizendo, mas eu não sabia o que eu estava dizendo, porque eu não estava sendo isso. E quando eu percebi isso,
Eu percebi, bolas, aliás, eu percebi isso. Quando eu falo de alguma coisa que eu não sei interiormente o que eu estou falando, ela é uma ilusão. Ela não me conforta. Ela não me traz paz. Agora, quando eu sei isso, ela traz uma paz, é uma paz profunda. Senão, ela vai me trazer sempre uma dúvida. Ela tem um sabor à dúvida. Ela tem um cheiro à dúvida. E eu percebia. Não tem diferença nenhuma. Eu ia para Portugal, estava lá, em casa da minha cunhada, que me prestou um apartamento. Estava lá, eu andava com 2 malas de roupa, porque a casa dela estava cheia de coisas, eu tinha a roupa em malas, aqui também, era tudo uma... Eu disse, meu Deus do céu, é igual. E agora é igual. Vai ser sempre igual. Aquilo que eu sei, é eu. É isso que eu sou, eu. O resto muda. Tem mutação constante. E esse é um milagre. Porque se não mudasse, não me trazia aqui. Traz-me aqui, precisamente por mudar. E por eu tentar estabilizar aquilo que é instável. E por eu tentar entender que não tem entendimento. Não está existindo. Nós criamos a história e tentamos entender bem. Nós tentamos alguma coisa num lugar onde não existe. A experiência é o que é. Ela nem existe. Se não houvesse pensamento, não existia nada. Não existiria nada. Se não houvesse pensamento, não havia nada. A espontaneidade acontece fora do pensamento. O pensamento egóico. Então não cria a espontaneidade acontece fora do pensamento. Quando nós nos aprofundamos em ser, o que acontece é que o pensamento egóico desaparece. E então a vida torna-se espontânea, a existência torna-se espontânea. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer. Eu sei que o que vai acontecer assim. Eu sei isso, eu sei que ele não vai influenciar em nada em mim. Pode ser agradável, pode ser desagradável. É o jogo da consciência. É isto que é. Nunca poderá ser de outro jeito. Só poderá ser assim. Entendeu? Alguém tem alguma pergunta? O estado natural do ser humano é o estado consciente e não o estado reativo. Quando nós estamos inconscientes, nós tornamos reativos. Nós falamos inconsciência. Agora a pessoa diz, mas eu não tenho consciência, eu estou consciente do que acontece. Tá, mas espiritualmente falando, você está inconsciente. Ou seja, você percebe e você cria. Você não está consciente do que está acontecendo. Você está consciente daquilo que você acredita que é. E quando você perde a crença daquilo que é, nós perdemos essa crença daquilo que nós achamos que é. Quando perdemos essa crença, eu fico consciente do que está acontecendo. Eu estou só consciente, eu não estou criando, eu não estou catalogando, eu não estou pondo nomes, eu não estou procurando que aquilo seja outra coisa. Eu estou percebendo o que é e deixo estar o que é. Mas incomoda-me. Percebo o que é esse incómodo. Olhe para ele. Fique consciente dele. E você vai perceber o que é esse incómodo. Ai, mas onde é que isto vem? Não interessa de onde vem, não interessa para onde vem. Interessa que é. Sinta isso. Olhe para isso e você vai saber a verdade.
Enquanto você brigar com ele, tentar encontrar alguma coisa, tentar saber, você vai se confundir. Você vai criar a ilusão. Você vai achar que ele é qualquer coisa. Quando você parar e não questionar o que é, simplesmente olhar para o que é, sentir o que é, você vai ficar consciente do que é. E você vai deixar de ser reativo. Você vai passar a ser consciente. Há uma situação e há uma interação com a situação. Eu sei dela. E vocês vão ter o poder de dizer, não me interessa, não vou dizer nada, não quero falar mais nisso. Não me interessa, tanto me faz, eu não vou justificar. Para mim é igual. Qual é a diferença em mim se eu justificar, se eu tentar ter razão? Qual é a diferença em mim? Não é nenhuma. Entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Mas é preciso saber, é preciso entrar nesta dimensão, é preciso conhecer isto, porque senão vai ser um conceito. O que é a iluminação? É um conceito, todo mundo tem um conceito. Porquê? Não sabe o que é? É impossível não ter um conceito. Eu ouço falar de iluminação, explico, eu crio uma ilusão. Se me disserem a mim, aliás, aconteceu isso comigo. Quando eu cheguei ao Brasil, eu queria ir ao Rio de Janeiro, porque em Portugal fala-se muito do Rio de Janeiro, porque a grande maioria dos portugueses iam para Nordeste, Rio de Janeiro, para a Floripa, para alguns lugares, então fala-se um bocado disso, porque eu conheci alguns familiares de amigos meus, irmãos, primos, irmãos e que viviam no Rio de Janeiro, eles falavam do Rio de Janeiro. Então eu quis ir ao Rio de Janeiro. E acabei por ir ao Rio de Janeiro, até estive lá com o Ilon. E qual era eu tinha uma ideia do Rio de Janeiro, aquelas baías, aquilo tudo, eu tinha uma ideia, o Cristo Rei, que em Portugal temos o Cristo Rei também, o Cristo Rei estava em cima da cidade, como em Portugal. E eu tinha uma ideia muito diferente do Rio de Janeiro, aquele calçadão, não é? E as praias, aquilo tudo. Eu imaginei que aquilo fosse como ao Porto. Eu tinha uma ideia daquilo. Eu tinha uma ideia do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu vi o Rio de Janeiro. E então a ideia desapareceu. Porquê? Porque eu vi o Rio de Janeiro. Portanto, o conceito que eu tinha, a crença que eu tinha, ela desaparece. Quando eu percebo o que é, quando eu sei a verdade, a ilusão dissolve. Ela dissolve quando eu sei a verdade. Porque eu agora sei o que é. Eu sei o que é ser. Eu sei o que é eu estar consciente de mim sendo. Eu sei o que é isso. Então, quando eu sei o que é isso, a ilusão some. Ela não prevalece mais. Ela só existe pela ignorância de mim. A ignorância de mim leva-me à ilusão. Muita gente, eu lembro-me quando estava lá em Portugal, em Tamera, eles diziam, em que altura é que o ser humano se desviou do caminho? O ser humano, como se desviou do caminho? Em que altura é que o ser humano se desviou? Em que ele entrou e passou a ser um agressor para a natureza, um agressor para o planeta, isso tudo. O ser humano desviou em algum lugar. Mas o ser humano, quem? Quem? O que é isso do ser humano? Em que altura? Vocês estão a falar de que o ser humano, o que é que nós chamamos de ser humano? É consciência que se manifesta e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. É sempre a mesma, não tem diferença. Em nenhuma altura ela saiu do caminho. Ela entrou no caminho, que é muito diferente. Ela passou a estar consciente de si. Ela já estava no caminho, mas sem estar consciente. Entre na altura ela passou a estar consciente de si. É impossível isto não estar a acontecer assim. Porquê? Porque ela tem que se acrescentar constantemente. Ela não sabe o que é. Ela sabe que existe e não sabe o que é. A vida é extremamente hostil. Ela tem que se acrescentar. Porque se não se acrescenta, ela não aguenta o peso do eu. E suicidava-se. Não havia nada. Se não houvesse a distração, se não houvesse os comprimidos, se não houvesse o álcool, as drogas leves, tudo isso, a consciência acabava consigo. Não aguentava o peso. Ora, quando estamos despertos é diferente. É muito diferente. Agora, é assim, tem que haver a distração. A maior indústria que há no mundo é a indústria do entretenimento. É a maior indústria que há no mundo. Porquê? Porque a consciência precisa se anestesiar. Ela precisa de se distrair. Porque senão não aguenta o peso do eu. E ela tem que percorrer este caminho até chegar ao despertar. Atenção, quando eu falo em despertar, está aqui gente que provavelmente não sabe isto, porque eu não estou há pouco tempo aqui. Eu, quando falo no despertar, é este degrau que nós chegamos, em que nós sabemos
há qualquer coisa a mais além disso. Ou seja, a consciência está pronta para se reconhecer como consciência. Ela entra num processo diferente. A experiência deixa de ser algo que lhe acoberta a dor, mas passa a ser algo com que eu sofro bastante, porque ela deixa de me acobertar a dor. A experiência deixa de me distrair. Eu não consigo distrair mais com a experiência, não faz sentido. Eu começo a questões, o que é que eu sou? O que é que nós estamos a fazer aqui? O que é isto? Os interesses começam a ser outros. Começamos a perder o interesse pela experiência em si, de uma forma gratuita. Ter coisas, fazer e acontecer, e isso começa a desaparecer tudo. Então nós começamos à procura de, mais qualquer coisa para além disto, mas não sabemos como. E esse é o processo da confusão maior ainda. Esse eu chamo de despertar. É quando a consciência está pronta para se reconhecer como consciência. Tem várias etapas. A primeira etapa que eu para trás falo, mas não me ocupo, que é a primeira etapa, eu sei que existo. Depois tem a segunda etapa, quando a consciência acessa, eu sei que existo. Depois tem a segunda etapa, que é o que é que ando aqui a fazer, o que é que nós fazemos, que é o despertar. E depois tem a terceira etapa, que é o reconhecimento do que nós somos. São as três etapas deste processo, desta dimensão. E, portanto, no despertar, a consciência tem um percurso até ao despertar. Ela tem que levar, ela não tem como não chegar lá. É para lá que todo este movimento da experiência do dia-a-dia nos leva. Leva-nos para lá. Portanto, é aqui. Ela vai daqui para aqui. Ela vai perceber. Vai perceber isso. Mas é quando reconhecer, ela percebe todo este processo. Portanto, até chegar ao despertar, ela tem que se distrair. Eu não me ocupo das pessoas que não estão despertas ainda, a não ser eu faço consultas com pessoas que não estão despertas e alivio o sofrimento e levo-as a ansiedade, isso tudo, acabo-lhes com isso tudo, mas eu sei que ela vai sofrer, eu sei que ela vai ter um movimento interior, ela vai procurar coisas, ela vai procurar acrescentar-se na experiência. Ela vai se procurar acrescentar na experiência, ela vai buscar a noção de si na experiência. Eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Naquilo que ela vê, nós construímos a imagem de nós baseados naquilo que eu vejo acontecer. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou um trabalhador rural, eu sou operário de uma fábrica, eu sou empregado de escritório. É isto. Eu sou isto. Nós dizemos isso. O que é que você faz? Eu sou terapeuta. Ok, mas eu sei o que está por trás. As palavras só prendem em função da energia. Eu sei o que está por trás. Agora nós temos que conversar, não é? E temos que usar as palavras. Não pode... Então o que é que tu fazes? O que é que tu és? O que é que tu fazes na vida? O papel que eu desempenho como consciência neste mundo da forma é tal, 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 tal. Pegava em mim, pumba, manicômio, ou se droga ou fuma daquela porcaria, como se fala em Portugal, não é? Nós temos que falar e nós entendemos, não é? Portanto, é este o processo. Até chegar aqui é necessário isto. Eu vejo o que acontece no mundo todo. Hoje em dia o mundo está tudo muito perto, temos internet, é tudo muito fácil de chegar a todo lugar, temos as notícias, apesar de elas serem muito manipuladas, também assistimos à manipulação, não é? Também sabemos da manipulação, porque é necessário, o ego manipula tudo. Nós vivemos numa dimensão à parte. Nós estamos a entrar numa outra dimensão, nós estamos a mudar de dimensão. Uma consciência mudou de dimensão quando ela reconheceu eu sou, existo. Quando ela percebeu eu sou, existo, ela mudou de dimensão. A partir daqui ela ficou consciente de si. Nós estamos mudando de dimensão. Nós vivemos num mundo à parte. Não nos faz sentido mais isto. Nós vivemos lá, queremos filhos, temos família, falamos com pessoas, temos pessoas de quem a gente gosta, fazemos trabalho, temos que trabalhar para pagar contas, né? Para ganhar dinheiro para pagar contas e para nos sustentarmos. Gostamos de algumas coisas que fazemos, não gostamos de outras que fazemos. É esta, mas não nos prende. Nós sabemos que não é isto. Depois de reconhecermos o ser, eu sei, não é isto. Se eu faço isto, eu lembro-me que no meu processo de despertar, quando me recordo desta existência, né? Eu criei aquela briga que todo mundo cria com o mundo.
e com uma inadequação, sentir-se inadequado. Eu criei esse abrigo. Eu achava que não ia conseguir mais interagir com o mundo como interajo hoje. Eu agora, o Einstein disse uma coisa extraordinária. Ele disse, quando tu tiveres que escolher entre o mundo e o amor, quando tu tiveres que escolher, não é? Porque vais escolher. Não é uma escolha, mas é o que acontece aqui dentro. Se tu escolheres o mundo, tu perdes o amor. Ou seja, se eu interesso-me pelas coisas e que é esta dimensão da sutileza que eu vos falo, ela desaparece. Esta dimensão da sutileza, eu não percebo. Eu fico na dimensão cá de cima periférica, na superfície, na dimensão da confusão. É uma dimensão energética extremamente densa e grotesca. Depois vamos andando e ficamos na dimensão do fim da confusão. E depois a profundidade de ser. Por isso eu digo às pessoas que conhecem, aprofunde isso, não para, aprofunde. Venha aqui, venha à presença, fala comigo, entre nos satsangs. Porquê? Aprofunde. Porque não é isto aqui. É cá para baixo. Que aprofundar cada vez mais, cada vez mais. Mas eu julguei que não conseguia. Einstein disse, mas se escolheres o amor, tu conquistas o mundo. Ele não falou, tu perdes o mundo, tu sais do mundo, tu percebes que o mundo não serve. Não, ele falou, tu conquistas o mundo. O que é conquistar? É estar com isso sem sofrer com isso. É estar para além disso, por cima disso. É uma transcendência do mundo. Ele está lá. Eu estou nas experiências. Qual é o mal? É agradável. Já comprei o ingresso, vou ficar aqui até o fim. Qual é o problema? Tem algum problema? Não. É agradável. É. Às vezes é desagradável. É. Mas eu estou aqui consciente de mim. Não me interfere comigo. Não tem nada a ver comigo. Eu não me tiro a paz. Não mexe aqui. Não tem hipótese. Não consegue. Não tem força para isso. Até porque aquilo é uma criação nossa. E a criação não consegue interferir com o Criador. Nunca, de jeito nenhum. Porque ela é um espelhar meu. A imagem de mim no espelho não interfere em nada comigo. Eu não deixo de ser quem sou. Portanto, o que é que conquistas o mundo? Ou seja, tu não sofres com o mundo mais. Tu não sofres, estás no mundo, não sofres. Mas tu, em momentos, dizes, eu não quero isto para nada, eu não vou lá. Dizer não passa a ser igual a dizer sim. Digo não com a mesma facilidade que digo sim. E muitas vezes digo sim e vou, até vou hoje. Tudo bem, ok. Chego lá, estou o tempo que quiser e venho-me embora. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão ficar a pensar de mim. Não estou. Mas não é no sentido de, eu nem quero saber das pessoas para nada, quero lá saber das pessoas para nada, elas vão morrer longe. Não é isso. É, o que elas vão pensar de mim não me afeta. Mas eu respeito, eu amo, mas não me afeta o que elas vão pensar de mim. Não é por aí. Porque se me afetar, eu vou tentar que a ideia delas sobre mim seja aquela que eu quero que seja. Então eu vou pensar, eu vou entrar num processo interior de confusão, porque eu vou criar pensamentos e vou dizer, elas estão pensando nisto de mim. Porque quando nós construímos a imagem de nós, ela é baseada no que nós vemos a acontecer. Eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou piloto, sou boa pessoa, sou má pessoa, sou pai, sou mãe, sou isto, sou aquilo, sou filho, sou aquilo, sou médico, sou isto. Eu vou buscar noção de ser o que eu vejo acontecer. Naquilo que os outros me dizem que eu sou. Tu és boa pessoa, tu és má pessoa, tu és isto, tu és aquilo, tu és um chato, tu és isto, tu és aquilo. Baseado nisso. E baseado naquilo que eu acredito que os outros acreditam que eu sou. Isso prende-nos imenso. Porque eu quero que os outros pensem de mim algo. Então eu acredito, se calhar eles estão a pensar mal, deixa ver, ele está a pensar isto, ele está a pensar aquilo, ele está a pensar aquilo. É o maior investimento do ser humano. O ser humano não faz nenhum investimento tão grande como este, na imagem de si. É o maior investimento do ser humano. Todos nós estamos a fazer teatro, a não ser que tenha reconhecido e que saiba aquilo que é. Ele deixou de fazer teatro, porque ele não está importado com o que os outros pensam de si, mas ele ama, porque ele é amor em si. Mas não está preocupado com o que pensam de si. Mas não é na situação de não estou preocupado, eu quero saber dos outros. Não é isso. Não é isso. Há uma compaixão em relação aos outros. Não há uma pena. E não há uma preocupação.
Eu lembro-me que o meu primo, quando assistiu a um satsang dele, quando assistiu ao satsang, depois no fim falámos por telefone, ele, tornaste um ganda egoísta. Ganda. Ganda é grande em Lisboa, não é? Tornaste um ganda egoísta. Porquê, não? Porque tu tu passas a dizer, começaste a dizer, que para eu me deixar de preocupar. Não te preocupas com os outros. Tu preocupas-te, eu preocupo-me, claro. Disse ele. Faço alguma coisa por eles. Sabes que eu não posso. Pois é, mas eu faço. As pessoas vivem com a tua preocupação ou com o que eu faço. E ele calou-se. Porque não é a palavra. Não é comprar o lugar no céu. É estar no céu. O lugar no céu não se compra. Conquista-se. E como é que ele se conquista? Com o fim do inferno. E o que é o inferno? A ilusão em que nós vivemos. A ilusão que nós vivemos é o inferno. Porque ela traz-nos para o inferno. Ela traz-nos para a dor. Ela traz-nos... não devia ter feito assim. Fizeram isto mal a mim. Eu sou isto e não devia ser. É este inferno que nós queremos aqui. Provocado pela ignorância de mim. Quando eu sei aquilo que eu sou, eu sei o processo de existência, não poderia ter sido de outro jeito. Não poderia ter sido de outro jeito. Foi assim que foi. De outro jeito, nunca poderia ter sido.